Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso boletim da tarde desta segunda-feira, para começarmos bem a semana, é claro, semana essa que não tá muito boa para o Ibovespa, hein? Registrou inclusive já no começo da manhã uma forte queda, acima do 1,5% inclusive, lá no 1,27%, 1,39%, entre os 134 mil pontos ali. Agora ele melhora um pouco na parte da tarde, mas mesmo assim a situação é um pouco complexa para o Ibovespa. Ibovespa neste momento aí batendo uma queda de 0,7% na tarde de hoje por conta de várias situações, né? Temos aí as mudanças do IOF, né, no decorrer da manhã. Essa reação é muito clara, as mudanças no decreto do IOF. E isso, claro, pressiona as blue chips. Petrobras recuando mais de 1% hoje, após rebaixamento do Santander e menção em processo da Sete Brasil, e também os bancos, né, Itaú caindo, Bradesco caindo, Santander caindo, Banco do Brasil caindo, que sofrem com a possível elevação da CSLL aí sobre instituições financeiras. Vamos lá, o dólar comercial subindo hoje mais de 0,3%, cotado entre R$ 5,5 ali, né, os R$ 5,50, quase R$ 5,60, após o projeto do governo pontuar medidas fiscais superiores ao esperado para compensar o recuo do IOF. O dólar turismo também reflete uma leve alta em R$ 5,60 para a compra. Lá no pacote fiscal e tributário, o governo, após a negociação com o Congresso, segue recalibrando o quê? O aumento do IOF e prepara a medida provisória com contrapartidas. Então estamos falando de fim da isenção de IR para LSIC, LSAS, CRIs, CRAS, aumento da taxação das BETs, alíquotas da CSLL bancária, mas isso tudo, vale lembrar, ainda não foi aprovado. Né, isso tudo é o discutido neste momento. Teve lá um jantar entre os políticos, né, senadores, deputados, o Ministério da Fazenda também lá. Diz até que teve um clima meio de descontração, né, teve pizza lá para eles e tal, no domingo. Só que, apesar da pizza e tudo mais, ainda não foi resolvida essa situação. Né? Então, essa alternativa ainda não foi aprovada, vale lembrar. Esse volume da MP visa compensar entre 7 a 20 bilhões de reais previstos com o corte do IOF. E o mercado reconhece o esforço, mas cobra quanto à clareza, né, desses cortes estruturantes de gastos. Então, o que vai ter esse tanto de corte? Por que vai ter esse tanto de corte? Tem político, por exemplo, que não é a favor de você cortar em relação às bets, porque isso faria com que as bets vissem o país como pouco atrativo, tiraria o dinheiro daqui. Enfim, é uma discussão econômica que a gente vai continuar acompanhando. E isso, claro, mexe com o nosso mercado. Mercado esse também fica de olho em Itaú, que distribui aí juros sobre capital próprio de 28 centavos por ação, com pagamento previsto até o dia 28 de agosto, e o Banco do Brasil, que paga 33 centavos por ação, né, um total de mais de 1,9 bilhão de reais ainda nesta semana, tudo lá nesses proventos, né, dados aos acionistas. E a Petrobras se defende da alegação da Sete Brasil de uma cobrança de 36 bilhões de reais, classificando-a como improcedente. Já a Gol tem as ações valorizando forte após uma conclusão bem-sucedida da recuperação judicial nos Estados Unidos, né, o Chapter 11. E falando sobre Estados Unidos, o mercado terminou a última semana em alta, né, com a Nasdaq subindo lá 1,2%, S&P 500 1%, Dow Jones também 1,05%, apoiados em dados de emprego superiores ao esperado. E as negociações entre Estados Unidos e China acontecem hoje em Londres, com o movimento externo influenciando esse câmbio e também o mercado global. Essa história toda a gente vai falar com o meu grande amigo Felipe Santana, lá da Axia Investing, que está comigo nessa segunda-feira, para a gente começar bem a semana. Felipão, bem-vindo ao nosso Flash News. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Bastante coisa, né? O que não falta hoje é movimentação para começar a semana. Bastante coisa, bastante oscilação. Vamos começar com o assunto do dia. Brasil, né? A história toda, né? Rolou a tal pizza dos políticos, né? No domingo. Eles estavam esperando lá aquela conversa, tudo mais. Mas, apesar do clima de amizade, né? Afinal, a pizza, ninguém briga durante uma pizza. Não teve aí um certo acordo em relação à alternativa da história do IOF, né? Ainda não foi aprovado, tem político que não está tão convencido e tudo mais. Como é que o investidor faz para entender essa história toda, Felipão? O que você acha que o investidor tem que sacar disso tudo para conseguir operar? Porque o Ibovespa está no mau humor danado para começar a segunda-feira.
Isso é o que a gente chama de o dorama brasileiro, né? O pessoal tá muito popular hoje em dia, aí, o tal do dorama, as séries coreanas. E agora nós temos o nosso próprio dorama, né? Cada capítulo acontece uma coisa inusitada. Vem o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, fala uma coisa. O Congresso rebate com outra. Aí faz uma reunião, parece que as coisas vão se ajustar. Não dá certo. Aí juntam-se num domingo à noite, quase madrugada de segunda-feira, eles fazem alguns anúncios e não dá certo. Por quê? Porque o que o governo tem feito, Rafa, é simplesmente tirar a granada de um colo e colocar em outro colo. Não há uma resolução dos problemas. O que a gente está fazendo é, quem é que vai segurar essa bomba? Joga nas bets. Aí também tem um certo lobby das bets, joga no setor imobiliário. Veio o pessoal do fundo imobiliário e assim vai passando adiante. O mercado hoje vem, inclusive, precificando toda essa incerteza. E vou te dizer mais, enquanto nós estamos aqui falando sobre isso, outras incertezas estão sendo levantadas pelo governo. Porque a cada instante, uma pessoa de outro setor começa a empurrar. Tem gente já falando em alíquota padrão de 17,5% para todos os investimentos. Aí o pessoal do day trade acha bom, o pessoal do swing trade acha ruim. E aí não tem jeito. Enquanto não sair a MP, para as coisas ficarem mais claras e o mercado poder reagir de fato, vai ficar sem certeza. É bolsa para baixo, curva estressada e todo mundo especulando o que não sabe. Exatamente, né? E aí no meio disso tudo tem a história, por exemplo, da Petrobras se defendendo aí da história da Sete Brasil e tudo mais. Isso mexe também com o nosso mercado. A gente está falando de banco caindo, a gente está falando de Petrobras caindo, a gente não está falando de small cap, a gente está falando de peixe grande, a gente está falando de tubarão do mercado, de blue chip aí sendo mexida. Você acha que isso, para um investidor novato que está ali montando sua carteira hoje, vamos supor que o cara acordou nessa segunda-feira a fim de montar a carteira dele do mercado, é um bom momento para ele pegar ali, visando ao longo prazo, essas quedas aí, elas fazem sentido? Ou aquela famosa questão de vai com calma, porque a gente não sabe o tamanho dessa crise toda? Eu acho que o modo cautela é o que está mais vigorando no mercado, tanto para o investidor novato quanto para o investidor já consolidado, os bancos e fundos. Está todo mundo mais ou menos nessa pegada, Rafa, na segunda-feira. Alguns gringos, bancos mesmo, viraram a mão, né, saíram daquela posição comprada ou zeraram ou já entraram vendido, porque nessa hora, aonde a gente tem incertezas no mercado financeiro, ninguém quer se expor. Não adianta a gente ver hoje um papel que está barato, e estava barato na sexta-feira, pode estar caindo, e tentar aportar, dar um all-in no papel, porque vai ser quase que uma loteria. Enquanto nós não tivermos essas definições, e em paralelo com isso, ainda temos os Estados Unidos lá negociando com a China lá em Londres. Também há indefinição por lá. Portanto, qualquer posicionamento aí que o investidor vá aportar um percentual maior da sua carteira, pode ser um capital de risco. Você falou em Petrobras. Ainda para a Petrobras, para além das discussões aí, se tem ou não tem processo com a SET e tal, a gente tem rebaixamento dos papéis, Rafa. Bank of America e Santander rebaixaram a posição de Petrobras para neutra. Então, não temos uma exposição tão atraente, embora os papéis estejam financeiramente baratos. Petrobras e Vale não têm ajudado a Bolsa Brasileira a subir, e agora com um corte na recomendação, não tem jeito, o mercado se desfaz do papel. Pois é, né? E aí isso mexe com o nosso Ibovespa. Afinal, Petrobras, a gente está falando aí da top 2, né? Com o maior volume de negociação, ela fica nesse vai e volta com a Vale para ver quem é que mais tem volume de negociação dentro da nossa carteira, né? Dentro do nosso índice da Bolsa de Valores. Isso obviamente mexe com todo o mercado, mexe com todo o índice, não tem jeito. A gente está falando de bilhões de reais movimentados aí todo dia. Vamos falar um pouquinho sobre Estados Unidos agora, Felipão, porque a gente tem a questão dos Estados Unidos e China lá, que estão conversando lá, trocando uma ideia. Se o pessoal aqui no Brasil está comendo uma pizza no domingão para resolver a situação do IOF, lá os Estados Unidos também foram para Londres para tomar lá o chá inglês, lá, né, na parte da tarde, lá no Palácio de Buckingham, quem sabe? Não é no Palácio de Buckingham que está rolando, mas enfim. Para conversar sobre a questão da briga, né? Guerra comercial, para ver se entendem e tudo mais. Como é que você está vendo essa situação, Felipão? O Donald Trump falou, inclusive, que trocou uma ideia com o Xi Jinping, que o Xi Jinping falou até mesmo do Trump ir lá na China, conversar e tudo mais. Você acha que agora eles estão melhores amigos aí na história toda? Bom, nesse ponto, eu até trouxe uma opinião na semana passada que eu vou reafirmar e vou ratificar.
Me parece que o Trump elevou a fervura aí com relação à China para a guerra comercial, achando, ou pensando, ou projetando que a China fosse recuar, né? Recuar, fazer um acordo, aquela coisa toda de cavalheiros e ficar tudo bem. Só que a China dobrou a aposta em várias frentes. Ou a China recuou, não veio para o acordo como o Trump esperava, ou ela dobrou a aposta, sobretaxando também produtos americanos. A perda, ela é bilateral, ambos perdem. Tem a tecnologia, um tem o know-how, as marcas, e outro tem o polo fabril, né? A China é a fábrica do planeta. Então, esse encontro agora, ele vem já em um momento onde as negociações e as apostas do presidente dos Estados Unidos, a princípio, fracassaram. Então, o encontro vem em território neutro para que se possa sair ali um acordo ou pelo menos um esfriamento das tensões comerciais, o que seria ótimo para o mundo inteiro. O Brasil acompanha com bastante cautela e acompanha de perto, porque o Brasil é um dos grandes exportadores de commodities. Se a China vai bem, se os Estados Unidos vão bem, por tabela, o Brasil e os exportadores brasileiros vão bem também. Então, é importante que saia um acordo, mas não acho que vai sair tão cedo. O Xi Jinping, o Trump fizeram aquela troca de cavalheiros ali, visita a gente visita vocês, mas tudo no campo bem diplomático. No campo comercial, a China de hoje é infinitamente mais agressiva do que a China do primeiro governo Trump. Pô, perfeito, né? É o famoso... É igual o paulistano faz aqui. Em São Paulo a gente tem o hábito de falar: vamos combinando, vamos se falando, tal. Aí... Não, é bem, cara, não acontece, tem um ano ainda para acontecer as coisas do jeito que a gente espera. Felipão, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Volte mais vezes aqui, semana que vem te espero para a gente poder começar, espero com a semana um pouco mais otimista para o investidor. É isso aí, por final, não se esqueçam, inflação no Brasil, inflação nos Estados Unidos essa semana no radar de todos os investidores. Perfeito, inflação, a palavra da semana é inflação, não tem jeito. Até do ano, né? Inflação para todo lado. Felipão, obrigado, hein? Segunda-feira que vem a gente se vê aqui no Flash. Grande abraço, boa semana, Rafa. Tamo junto, valeu. E a você que nos acompanhou aqui no Flash News de hoje, queria reforçar o convite do quê? Do meu, do seu, do nosso Closing. Aqui o jornal mais divertido e informativo do mercado financeiro. Estaremos juntos às 4h30 da tarde para falarmos ao vivo sobre o fechamento do mercado, tá certo? Então venha, vocês podem mandar mensagem no chat ao vivo do YouTube. A gente gosta muito da participação de todos vocês aqui no nosso Closing, tá certo? E também nos siga nas redes sociais, @bmc.news. Em todas as redes a gente tá lá com vocês, tá bom? 4h30 da tarde temos Closing aqui na tela da BMC. Até mais, tchau, tchau!